Muito bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Aleluia. Vamos aí para mais uma live. Estamos sendo assim grandemente abençoados. Aleluia. Quem está sendo abençoado aí pode dar um aleluia aí, pode dar um joinha aí para nossa live. Ô glória. Deus é bom. Deus é bom. Vamos avançar um pouco mais aqui hoje no nosso propósito, né? Um propósito assim tem sido tão abençoador, pelo menos para minha vida. Como eu disse, né? Eu não posso dar aquilo que eu não creio e aquilo que eu não bebo, né? Eu não posso. Então eu sou assim, eu gosto muito de participar desse momento e gosto depois aqui de compartilhar com vocês, gosto depois de assistir, de receber essas verdades que estão sendo expostas aqui. E eu acredito que tem sido abençoador. Quem concorda comigo aí que tem sido abençoador? Tem sido libertador o que Deus tem falado conosco aqui, nos ensinado. Quem acredita, diga amém. Glória a Deus. Um abraço, gente. Eu disse ontem que você podia também mandar as suas... Melhor, disse desde o primeiro dia que você podia enviar as suas perguntas, lembra? E tem chegado algumas perguntas, em especial de uma menina que participa muito das nossas lives. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas essa menina aqui, ela me impressiona. Ela participa muito, ela compartilha, ela posta stories, ela manda ver mesmo, né? Eu queria até falar aqui o endereço aqui do canal, da página, né? Do Instagram dela, é @polilopesoficial. @polilopesoficial. Ela mandou aqui uma pergunta para mim ontem. Ela disse assim: podemos dizer que seria uma crença limitante relacionar acontecimentos a circunstâncias? E ela disse assim, né? Eu ouço muito falar que as coisas só vão mudar ou melhorar quando as circunstâncias melhorarem, né? Essa é a grande verdade. A pessoa que está sendo dominada por uma crença limitante, ela sempre vai tentar justificar aquela atitude limítrofe dela, né, a alguma... Ela vai tentar relacionar ou correlacionar aquela atitude a alguma situação. E, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas que vivem com base nas crenças limitantes, elas de fato vão usar as circunstâncias para justificar a sua falta de ação, a sua falta de atitude ou o seu estado de passividade, de crise, de sofrimento, de escassez, né? Então, infelizmente, podemos sim dizer, né, que uma crença limitante é uma crença limitante ficar relacionando os acontecimentos, o seu estado atual às circunstâncias. Talvez seria essa a pergunta, né? Relacionar o estado atual à circunstância, né? É interessante pensar o seguinte, que pessoas que têm mente positiva, pessoas que têm crenças fortalecedoras aí nos seus corações, ou na sua mente, elas vão fazer da crise ou da circunstância adversa uma oportunidade para fazer diferente e novo. Então, a gente nunca deve fazer das circunstâncias, né, a justificação para a nossa escassez, para o nosso estado de... Enfim, não podemos mesmo. Então, quem o faz assim, com certeza está sustentado por uma crença limitante. Espero ter respondido aí para a Poli, tá bom? Nós estamos desde segunda-feira fazendo a nossa Semana do Rompimento. Na segunda nós tratamos de definição de crenças. Se você não assistiu, volta lá e assiste. 7/2, está aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube, AP Natanael Rodrigues. Você pode ir lá assistir novamente para que você vá
entendendo e percebendo o que a gente está conversando. Então, segunda-feira nós conversamos sobre definição de crenças. Na terça nós falamos sobre crenças limitantes, e aí usei o exemplo fortíssimo de Gideão, né? Aquele que tinha o seu coração totalmente tomado pelas crenças limitantes, mas nada que um processo terapêutico, aleluia, uma mentoria não resolva, né? O Senhor vem por meio do anjo e faz uma mentoria com Gideão, e do seu estado de passividade, daquele estado de vítima, né? Estou tentando achar a palavra aqui, de vitimismo, né? Cadê o Senhor? Por que isso está acontecendo com a gente? Por que isso, sei o quê? Desse estado de vitimismo, Gideão se posiciona e se torna um grande líder, e por meio dele o Senhor trouxe libertação para Israel, né? Então, nada que uma mentoria, um discipulado, uma psicoterapia não possa resolver, nada que lives como essas aqui não possa te ajudar a sair disso, tá bom? Então, crenças limitantes foi o segundo dia. No terceiro dia, que foi ontem, nós conversamos sobre 2 passos para o rompimento com as crenças limitantes. E dos 2 passos ontem foi conhecer e reconhecer, né? Então você precisa ter conhecimento das crenças, né? Então você precisa assistir lá a primeira aula, a primeira live. Você precisa reconhecer essas crenças na sua vida, né? Uma ou 2 ou mais, ou sei lá quantas que tem, né? Você vai reconhecer, né? Reconhecer que elas existem, reconhecer que elas estão presentes. E a terceira coisa, então o primeiro passo é conhecer e reconhecer, e o segundo passo é identificar onde essas crenças estão atuando na minha vida. Porque a gente não pode esquecer do nosso versículo-chave. Qual que é o nosso versículo-chave? Nosso versículo-chave é Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você, eu, nós somos como imaginamos. Traduzindo, você é o que você acredita, você é o que você se vê, se enxerga, você é o que é claro aí no seu interior sobre a sua autoimagem. Então, se não muda as crenças, você vai continuar sendo a mesma pessoa o tempo todo. Então, conhecer e reconhecer, identificar onde essas crenças estão atuando na sua vida, ok? E hoje nós vamos falar de mais 2 passos poderosíssimos no processo de rompimento com as crenças limitantes. Você quer aprender? Agora, deixa eu te fazer um pedido. Você já é inscrito aqui na minha página do Instagram? Se não, se inscreve, né? Vai lá, né? Começa a seguir a gente aí. A gente tem compartilhado aqui, dedicado tempo para estar compartilhando com você daquilo que temos recebido. E queria te dar ainda uma informação importante. Toda primeira semana do mês subsequente, nós vamos ter aqui uma semana de lives com temas diferentes para abençoar a sua vida. Ora temas especificamente teológicos, ora temas psicológicos, ou juntos, enfim. Às vezes vou fazer aqui no meu Instagram, apenas Natanael Rodrigues, quando o assunto for especificamente sobre saúde mental. Vou fazer lá no meu canal, que se você quiser se inscrever, @psi_Natanael Rodrigues, lá vamos falar de saúde mental. E, às vezes, quando a coisa for muito específica, teológica, coisa da Bíblia e só da Bíblia, nós vamos fazer no canal da igreja, @CBBTG Contagem. Olha, você tem tantas páginas aí oficiais para você seguir e ser edificado e abençoado. Além do meu canal do YouTube, também os 2 canais do YouTube, Natanael Rodrigues e psi.Natanael Rodrigues. Você pode seguir lá, tá bom? Hoje nós vamos falar então de mais 2 passos para romper com as crenças limitantes. Um abraço para todos vocês aí, muito bem-vindos, aqueles que passaram, aqueles que estão aqui comigo desde o começo, aqueles que vão assistir depois. Um abraço, espero estar compartilhando com vocês algo para a sua edificação e ajuda, tá bom? Então, os 2 passos que nós vamos compartilhar hoje.
Quer romper com as crenças limitantes? Então, o terceiro passo é querer. Quer romper? Querer. Você precisa querer. Sabe, eu vi essa realidade muito no consultório. A pessoa chega falando lá dos seus problemas, das suas crises, das suas dificuldades, e quase sempre culpando alguém ou alguma coisa, conforme a pergunta da Poli, né? Sempre culpando uma circunstância, um momento ou alguma pessoa. E nunca olhando para si e para as questões que ela tem que resolver. Isso é muito comum no consultório. É muito comum também no gabinete pastoral, no aconselhamento. É muito comum isso, né? Sempre culpando o outro e não trazendo para si a responsabilidade. Ok. Agora, por que as pessoas fazem isso? Porque eles não querem fazer um enfrentamento das suas crises, eles não querem fazer um enfrentamento dos seus problemas, eles não querem fazer um enfrentamento das suas passividades também. Então, as mudanças começam a acontecer quando eu quero, quando eu desejo, quando eu decido. Lembra? Você tem que conhecer a crença, você tem que reconhecer a crença. Logo após isso, você precisa identificar, né, onde essas crenças estão atuando e quais são aquelas que estão impregnadas em você. E depois que você faz isso, você tem que eliminar essas crenças limitantes da sua vida. Você tem que eliminar isso. E para isso é essencial lembrar que todo processo de mudança começa com a decisão, começa com querer. Eu quero mudar, eu não quero ser mais assim. Então, quando eu quero, eu vou permitir que as mudanças aconteçam. Olha que coisa interessante, né? Quantas pessoas, gente, é o índice de pessoas que vivem com base em crenças limitantes é altíssimo, Olha, por que não dizer que de cada 10, 8 está lá dominado por uma crença limitante. Na maioria das vezes você vai conversar com as pessoas, elas creem de forma limitada, elas veem de forma limitada, elas falam com base nas limitações, nas suas crenças. Até porque fazemos parte de um país de terceiro mundo, onde muita coisa nos é ensinada, sustentado com crenças limitantes, né? Infelizmente. Mas presta bem atenção. Então, olha que coisa interessante. Existem as crenças, as pessoas estão dominadas pelas crenças, e nós estamos aqui em uma semana fazendo live para tratar desse assunto. E muitos não valorizam, muitos não dedicam a isso. Muitos fizeram aqui o primeiro dia, no segundo já não vieram, no terceiro. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque parece não querer. Olha, as coisas só mudam quando você permite transformação de mente. Presta bem atenção. Muito provavelmente eu vou fazer aqui no mês de... Nós estamos em fevereiro. No mês de março, muito provavelmente nós vamos tratar sobre mudança de mente. Vai ser uma semana de lives falando sobre mudança de mente. Nada muda se você não permitir as mudanças na sua mente. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer que não vos conformeis com esse século presente ou com esse mundo, ou com o padrão desse mundo, né? Não vos amoldem, não vos conformeis com o padrão desse mundo, porque o padrão do mundo, infelizmente, a grande maioria tem as suas vidas sustentadas nas crenças limitantes. A grande maioria. É uma forma de a gente justificar isso, né? Onde estão as riquezas? Na mão da minoria, né? Quem lidera? A minoria, né? Quem tem influência direta sobre a vida de muitas pessoas? A minoria. Por quê? Porque a grande maioria, ela vive com base nas crenças limitantes. Isso a gente tem que rejeitar da nossa vida. Agora, essa rejeição, ela tem que estar aqui sustentada no que Paulo falou. Não se amoldem, não se conformem a esse padrão, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente.
para que você esteja plenamente preparado ou capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, a boa, agradável e perfeita, o sucesso, a vitória, as conquistas, os planos de Deus, os projetos de Deus, aquilo que Deus pensou para a sua vida, aquilo que nós já falamos aqui, que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que você fosse rico. Essas coisas todas que Deus pensou a nosso respeito, que escreveu a nosso respeito, elas só são possíveis quando nós permitimos uma transformação de mente. Então, quer romper? Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que insistir. Eu vou abrir mão dessa mentalidade de pobreza, eu vou abrir mão dessa mentalidade de escassez, eu vou abrir mão dessa mentalidade de que eu não posso, que eu não consigo. Eu não quero mais isso para a minha vida. Identifique quais são as crenças e lute contra elas. Toda vez que vier uma crença limitante, substitua por uma crença fortalecedora, por uma crença positiva. Ok? Renovação de mente sugere fazer algo novo e diferente, sugere inovar, sugere estar aberto para o novo, sugere renovação de ação, é ter uma nova atitude baseada em uma nova crença. Você não pode ser diferente fazendo as mesmas coisas, você não pode ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Queira mudar, queira mudar. Tá comigo aí? Tá caladinho todo mundo? Tá forte hoje o negócio? Queira mudar. Se você não quiser mudar, nada vai mudar. Queira. Agora, entenda que querer mudar é permitir uma transformação de mente. É permitir uma renovação. Renovação de mente fala também de rejeitar o velho e colocar o novo no lugar. Renovação de mente significa também dar novo aspecto, dar nova cor, dar nova... Enfim, precisa querer. Ah, mas eu acho que... só você já está falando assim, você não quer. Porque quem quer, vai. Existe até uma frase comumente falada antigamente, né? Antigamente não, mas tá aí. Quando eu falo assim... é porque às vezes eu me vejo falando algumas coisas com os nossos jovens, garotos, até com algumas pessoas mesmo, e eles falam, uai, apóstolo, o senhor tá meio antigo, hein? O senhor tá... Não, mas não é não. Olha essa frase. Querer é poder. Alguém vai dizer, não, que frase simples. É filosófica, por incrível que pareça. Porque tem gente que fala assim, querer nunca é poder. Pois eu estou afirmando para você que querer é poder. Se você de fato quer, esse querer vai te colocar em movimento em direção ao que se deseja. Então, querer é sim poder. Agora, não adianta você desejar algo e não se posicionar para ter aquilo, tá bom? Então, terceiro passo para romper com as crenças limitantes é querer. Diga, eu quero, né? Eu quero. Nesse processo do querer, talvez você vai precisar de ajuda. Né? Essas lives que a gente está fazendo aqui, é uma ajuda? Eu acho que é uma de grande ajuda. Agora, às vezes, a sua questão é uma questão mais específica. E talvez você vai precisar sim de ajuda, vai precisar de procurar um processo de mentoria, um processo de coaching, né? Vai ter que trabalhar um pouco de PNL, programação neurolinguística, vai ter que trabalhar com você psicoterapia, ou você vai ter que procurar uma ajuda, uma análise psicanalítica, que eu acho que é a melhor. Deixa eu vender meu peixe aqui. Uma análise psicanalítica que eu acho melhor, que vai tratar você nas suas crises e questões, né, que formou, né, os seus conceitos, a sua personalidade, enfim. Também, talvez, você vai precisar de uma ajuda, de um aconselhamento ou um discipulado pastoral, enfim. Talvez você vai precisar de um auxílio para você ir adiante, né? Mas tudo isso passa pelo querer, né? Nesse processo terapêutico, ou de coach, ou de aconselhamento pastoral,
né, o profissional ou quem estiver ali te ajudando vai te auxiliar no processo de identificação e eliminação dessas crenças. Então, é necessário querer, né? Queira. Estou à disposição, né? Como pastor, estou à disposição como coach, estou à disposição como psicanalista, com a psicanálise, né? Estou à disposição para te servir, né? E te ajudar. Então, assim, nós estamos estudando a possibilidade, né, de lançar aqui no final dessa semana, quem sabe uma mentoria de 7 sessões ou 12 sessões. Estou conversando, orando e para te abençoar, para te ajudar, né? E eu vou fazer aqui um desafio. Quem gostaria de participar disso, né? 12 sessões de mentoria ao vivo, né? A gente fazer lá no Zoom ou no Meet, né? Pensou? 12 semanas, né? Aí seria uma por semana, da gente conversar sobre renovação de mente, conversar sobre, sei lá, conversar sobre crenças, conversar sobre, enfim, transformação de mente, né? Ok? Então, querer é o terceiro passo. E o quarto passo? Ser grato. Como ser grato? Alguém vai dizer, como ser grato? Ser grato pela minha crença limitante? Não, não é isso. Quando falamos de crenças, é inevitável a gente pensar nos nossos antepassados, né? Nós passamos a crer em algo a partir de algo que foi comunicado a nós. Nos foi comunicado. Crenças nos foram comunicadas, lembra? Lá na primeira live, você vai ter que assistir lá a primeira live. Mas crenças nos foram comunicadas de alguma forma, né? Foi por palavras, foi por ações, reações e sentimentos paternos, né? Lá desde o ventre da sua mãe você já começou a ser influenciado pelas sensações, pelos sentimentos, pelas emoções da sua mãe, pelas palavras de mamãe e de papai que você já começava a ouvir. Então, crenças, elas são dadas a nós a partir da nossa percepção, do nosso ouvir, enfim, a partir dos nossos 5 sentidos, janelas da alma, né? Então, as crenças vêm por aí. Então é impossível a gente não pensar que veio de algum líder, alguma pessoa de influência na nossa vida, comumente, né, e muito verdade dos nossos pais. Então a gente precisa identificar, né, isso, mas ao mesmo tempo reconhecer que muitas das crenças que temos hoje, sejam elas positivas, sejam elas fortalecedoras ou limitantes, elas vieram de alguém. E esse alguém a gente precisa honrar. Ah, mas e se eu recebi dos meus pais algo que me trouxe prejuízo e até hoje isso me traz problema? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que os seus pais não fizeram isso intencionalmente. Tenho certeza que eles não fizeram isso com o intuito de lhe fazer mal. Então, tudo que eles fizeram com o intuito de que você fosse alguém, né? Na percepção deles, eles fizeram algo para te ensinar e para te conduzir a um estilo de vida que para eles era o melhor. Agora, você vai ser ingrato? Não podemos ser. É essencial para o nosso crescimento e transformação honrar os nossos líderes, honrar os nossos antepassados, honrar os nossos pais. É essencial. Desculpa, gente. É essencial, né? Quem não sabe praticar a honra, quem não sabe quem não sabe ser grato, preste bem atenção. Quem não sabe ser grato, escreve isso nas tábuas do seu coração. Quem não sabe ser grato não está preparado para receber o novo. Não há espaço para o novo na sua vida se você não conseguir ser grato por aquilo que você já recebeu. Mesmo que isso hoje você tenha
tem consciência que não é o melhor, mas você só chegou até aqui por aquilo que você recebeu. Tem pastores auxiliares, né, que no processo da vida abandonam seus líderes e não honra. E aí param no processo. Param no processo. Por quê? Por que param no processo? Porque eles não podem ter o novo se eles não reconhecerem aquilo que os trouxeram até aqui foi dado por alguém. Então, gratidão é a memória do coração. Você não vai crescer, romper, se você não aprender a ser grato. Se você não aprender a honrar. Já dizia, né, a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te corra bem para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Se você não aprende a honrar, se você não aprende a ser grato, né? Primeira coisa, quando você pratica a gratidão, a honra, você está fazendo a leitura. Olha que coisa interessante. Você está fazendo a leitura daquilo que te trouxe até aqui. Você está fazendo o processo do conhecer, reconhecer, identificar e querer mudar. Tá vendo? Pegou? Conhecer e reconhecer, identificar, nós falamos isso ontem, e querer mudar. Quando você faz isso, como é que você faz isso aqui? Quando há uma expressão de gratidão e de honra, você está fazendo exatamente isso. Você está olhando para trás e reconhecendo, identificando e dizendo para você mesmo, olha, muito obrigado, porque todos esses conceitos me trouxeram até aqui. Muito obrigado, papai, pelos ensinamentos. Muito obrigado, mamãe, pelos ensinamentos. Muito obrigado, pastor presidente, pelos ensinamentos. Muito obrigado, liderança, pelos ensinamentos. Mas eu tenho aprendido, eu tenho entendido que eu preciso avançar. Mas, porque eu preciso avançar, eu preciso honrar aqueles que estiveram comigo, que me ensinaram, que me trouxeram até aqui. Por isso que a Bíblia diz, você quer que tudo corra bem na sua vida, você quer ter vida longa, você quer crescer, você quer chegar mais longe, honra quem te ensinou. Honra pai e mãe. Romanos 13:7 vai dizer, deem a cada um o que lhe é devido. E lá no finalzinho vai estar assim, honra, se honra, honra. Dê a cada um o que lhe é devido. É muito importante a gente pensar isso. Ter gratidão pelos ensinamentos e reconhecer que aquelas crenças foram importantes para que nós chegássemos até aqui. Pode até que na sua cabeça hoje você chegue à conclusão que isso não é tão importante mais, mas te trouxe até aqui. Valorize, honra e agradeça. Ok? Ninguém, preste bem atenção, ninguém vai ser protagonista da sua própria vida se não decidir ser grato. Se não decidir ser grato. Porque a gratidão é a leitura. É a leitura. A gratidão é o ápice da leitura. Que leitura? Daquilo que você fez na vida. Então você vai olhar para trás, vai fazer a leitura. Olha, eu fui influenciado por essa pessoa, eu recebi dessa pessoa, recebi dos meus pais, recebi desse pastor, recebi desse líder, recebi e cheguei até aqui. Qual que é a expressão que vem depois disso? O sentimento. Gratidão. E qual que é o fruto da gratidão? Honra. Quem não sabe honrar? Quem não honra, liderança. Não fez a leitura ainda da vida e de como chegou até aqui. Não identificou nem crenças fortalecedoras e nem crenças limitantes. Pensa nisso, tá bom? Quer sair desse ciclo de crenças limitantes,
de paralisação, de escassez, de ineficácia. Quer sair disso? Então vamos lá. Os 4 primeiros passos que nós já vimos. Quais foram os 4 primeiros passos que nós já vimos? Conhecer e reconhecer as crenças. Segundo, identifique quais têm sido parte da sua vida. Terceiro, queira mudar. Quarto, seja grato. Um abraço. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Espero ter contribuído para as mudanças na sua vida e para o rompimento desse ciclo vicioso de limites, de limitações, de escassez, de pobreza, de tantas outras coisas, de problemas, enfim, de um casamento destruído, de uma família destruída, de uma crise religiosa. Espero estar contribuindo com você. Olha, quero contribuir ainda mais. Como que eu quero contribuir ainda mais? Vá lá, aqui na bio, você vai, quando eu terminar aqui a live, você vai lá em cima na página do Instagram, lá na bio tem um link. Clica lá, entra no nosso grupo, né, VIP de WhatsApp. Você vai receber esse esboço, né, o texto, você vai receber uma tarefa para o dia de hoje e lá nós vamos trabalhar algo poderoso com você daqui a pouco. Aguardem que vem coisa boa para a sua vida. Vem coisa boa. Ai, meu celular caiu aqui. Vem coisa boa para a sua vida. E eu quero ser boca de Deus e compartilhar com você. Então, para isso, você precisa, né, aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. E uma delas é, faça parte lá do nosso canal, né, do nosso grupo VIP de WhatsApp. Um abraço, Deus abençoe vocês. Até amanhã, continuamos discutindo e conversando aqui sobre esse tema. Deus abençoe a todos. Até breve.